Mas durante a mensagem, ore para que o Espírito Santo traduza esta mensagem para você, para que você e sua família sejam alcançados. Vou falar hoje sobre um tema que pode ser que mexa com você, tá bom? Mas olha, é com carinho, para ajudar a sua família, para ajudar você. Eu gostaria que você começasse com a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas não era apóstolo, Lucas era discípulo. Tem diferença? Jesus tinha mais de 500 discípulos. Tinha mulheres que eram discípulas, mas apóstolo só tinha 12. Lucas era um dos discípulos. Então, se você observar, Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. A palavra de Deus diz, vamos ler o 51 também, queridos? Lucas 2, 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esta manhã eu quero falar duas verdades para você. Primeira verdade, os filhos crescem. Mas isso é novidade? Isso é verdade? É verdade, os filhos crescem. Segunda, os pais não crescem. Como é que é, pastor? Os pais deveriam crescer, acompanhando o desenvolvimento dos filhos. Quer dizer que os pais não crescem? Deveriam. E nessa manhã eu quero falar para você sobre família e como os pais deveriam acompanhar o crescimento dos filhos. Aqui nós vemos que Maria acompanhava Jesus e acompanhava o seu desenvolvimento. E ela guardava no coração cada etapa. Será que nós, os pais, fazemos isso também? Então a mensagem de hoje vai falar sobre privilégios e desafios de sermos pais e sermos filhos, mas os fatores que formam o caráter do filho, da filha. Vamos falar também sobre os filhos que deveriam obedecer aos pais no Senhor, também honrá-los, que este é um mandamento que vai dar prosperidade e também crescimento para estes filhos. E sabe, queridos, vamos falar sobre a salvação dos filhos. Está na mão dos pais. Em outras palavras, os pais são responsáveis pela salvação dos filhos. Pastor, mas eles vão ter que dar conta. Tudo bem, mas eles são responsáveis pela salvação dos filhos. O estado da família é um dos sinais da volta de Jesus nesses últimos dias. Os filhos desobedientes aos pais, etc, etc. Família casando-se, dando-se em casamento, sinal da volta de Jesus. Então, como é formada a imagem de Deus no coração dos filhos? Quantos filhos saindo da igreja? Como é formada a imagem de Deus nesses filhos? Os pais, nesta manhã, com todo respeito e carinho, nós queremos meditar sobre isso, porque os filhos são heranças do Senhor. E eu quero completar já de início. Os filhos são presentes, uma herança do Senhor, mas os pais não são donos dos filhos. Os pais não são donos dos filhos. São a herança do Senhor. Então, por isso, um dia os pais vão ter que devolver. Eu já falei uma vez que um certo repórter fez uma pesquisa sobre o que você faria por $10.000. Então, 25% das pessoas entrevistadas, que foram muitas, disseram, eu abandonaria minha família por $10.000. 16% falou, eu daria e deixaria a minha igreja por $10.000. 7% disse, eu mataria alguém por $10.000. E 3% falaram, eu daria meu filho para a adoção por $10.000. Em outras palavras, venderia seu filho. Veja como a família está desfacelada. Agora, durante o período da pandemia, o divórcio, segundo os cartórios, cresceu 18% e o pedido de divórcio pela internet, 177% a mais. Também, as enfermidades estão acometendo a família. E nós sabemos que 86% dos brasileiros sofrem de transtornos mentais. 86%, principalmente quem mora nas grandes cidades. Agora, pergunta, como sobreviver? Como viver? Existe diferença entre sobreviver e viver. Os animais sobrevivem, porque eles fazem 4 coisas. Comem, bebem, dormem e fazem sexo. Isso é sobreviver. Só vivem para isso. Mas a vida do ser humano não consiste somente nisso. Tem algo mais. Você tem fé, você tem educação e você tem uma família para cuidar. Então, nesta manhã eu quero falar para vocês, eu sei que o que eu estou trazendo é algo da psicologia, mesclada com a teologia. Vários autores já falaram sobre esse assunto. E eu quero falar para vocês como nós devemos crescer com os nossos filhos. Então, observem, inicialmente, de 0 a 6 anos, como é o crescimento da criança? Bem, de 0 a 6 anos, a criança precisa de um líder. Então, qual é a postura dos pais para com os filhos? Liderança. De 0 a 6 anos, os pais devem ser os líderes. Por quê? Para estabelecer limites, para iniciar um comportamento responsável. Então, é necessário liderança nessa faixa etária, de 0 a 6 anos. Certa vez, num hotel, o pai chegou no restaurante com a filhinha de 3 anos. E o pai disse, filhinha,
o que é que você quer comer hoje? E ela foi lá, olhou e disse, eu quero esse bolo e esse bolo. Só bolo? Tá bom, filhinha, senta lá que eu vou pegar para você. E ele pegou um prato, um garfo, pegou o bolo, outro bolo. Toma, meu bem. E a menina comeu. Ele foi um líder? Ela está criando uma diabética. Só bolo e bolo? É isso que ela precisa? Ela precisa de algo mais. Ela precisa de um líder. Se ele fosse um líder, se ele crescesse junto com a sua filhinha, ele diria assim, muito bem, filhinha, eu vou pegar o bolo para você, tá bom? Mas antes de comer esse bolo, você vai comer esta maçã, beleza? Vamos negociar? Antes de você comer esse outro bolo, você vai tomar esse copo de leite, tudo bem? Antes de você comer esse outro bolo, você vai comer essa banana. Você notou que ele foi um líder? Ele não tirou a vontade e o desejo da criança, mas introduziu os elementos que ela precisava, com todo carinho, com todo jeito. E é isso que o teu filho precisa. Até os 6 anos de idade, a criança tem desenvolvido hábitos que precisa de um líder, de uma líder, para conduzir nessa faixa etária, estabelecer limites e também iniciar um comportamento responsável para a sua vida. Aí você pode pensar, bem, mas a criança muito pequena assim, não tem muito conhecimento, não tem muito querer. Você que pensa. Já te falaram, através da neurociência, que uma criança até os 3 anos, até os 2 anos de idade, ela tem a mesma quantidade de sinapses de um adulto. Sinapses são as ligações neuronais, é a comunicação entre um neurônio e outro, a capacidade de aprender. Então, eu quero dizer para você, até 2 anos de idade, a criança já tem a mesma quantidade de sinapses de você, de um adulto. E quer saber mais? Dos 3 anos em diante, que está dentro dessa faixa etária, dos 3 anos em diante, a criança tem o dobro de capacidade de aprendizado de um adulto. O dobro. Ela pode não saber reproduzir aquilo que ela aprendeu, mas ficou, impregnou, esteve ali, está lá. E veja, se continuar nesse desenvolvimento, quando ela chegar aos 7, aos 10 anos de idade, 7 anos por aí, ela já tem 3 vezes mais sinapses do que um adulto. Mas a neurociência comprova isso, comprova de várias maneiras. Quer ver uma coisa? Pega um adulto nessa faixa etária e pega uma criança em torno de 6, 7 anos, e leve para países diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, para ver quem se adapta mais rápido e aprende o idioma mais rápido e sem sotaque. Se é o adulto ou se é a criança. Claro que é a criança. Quer ver outra coisa? Pegue um smartphone ou um computador que o adulto nunca viu na vida e que a criança nunca viu na vida e dá para os dois para verificar quem vai manusear com mais facilidade. Quer ver outra coisa? Se existe na internet um jogo de game que uma criança possa usar, que ele não conheça, e que um adulto possa usar, que ele não conhece, nunca viu, coloca os dois para ir uma partida, para ver quem vai ganhar. E você vai ver que a criança vai desenvolver com mais habilidade. Então, de 0 a 6 anos, os pais devem ser líderes, certo? Agora, a segunda fase é de 7 a 12 anos. De 7 a 12 anos, os pais devem ser treinadores. Os treinadores, é aquele instrutor que vai treinar. Nessa faixa etária, a criança precisa de alguém que faça coisas junto com ela, certo? Ela precisa de um condutor, de um modelo que faça coisas onde ela possa usar habilidades, usar um canivete para fazer a ponta do lápis, sei lá, alguma coisa, arte de acampar, os desbravadores, aventureiros também, essa faixa etária, certo? Então, nessa faixa etária, eles precisam de referências, fazer coisas junto. E quanto mais você fizer coisas junto com ele, após a adolescência ou no período da adolescência, vai continuar. Mas se você não fizer junto com ele, nessa faixa etária, após a adolescência, haverá uma poda, vai ser jogado fora. Então, nessa faixa etária, seja o treinador do seu filho, ele ainda não está no campo, ele ainda não está jogando lá na linha de frente, mas ele está treinando para o campo da vida. Então, nessa faixa etária, seja amigo do seu filho, abrace muito, beije muito, certo? E treine muito. Cresça com ele. Pensa para ele entregar o coraçãozinho a Jesus, certo? Ame a Jesus. Nessa faixa etária você precisa ser um modelo. Ele precisa ver você ajoelhado, orando por ele. Ele precisa ver você estudando a Bíblia, anotando. Essa criança precisa ver você como cristão, para ele copiar. Ele precisa de você, pai. Ele precisa de você, mãe, como modelo. Então, por favor, siga isso. Agora veja, a parte mais difícil é dos 13 aos 19 anos. Dos 13 aos 19 anos, agora sim, os pais devem ser técnicos dos filhos. É o coach, deve ser o técnico. Deve ser aquele que vai dar instruções mais fortes, porque o menino já vai entrar no campo de jogo. Se eu comparar com o futebol, você vai ver que nessa faixa etária os filhos entram no campo da vida sozinhos para jogar e os pais ficam igual um técnico na lateral do campo. Vocês já viram como é que o técnico fica
no jogo de futebol, fica ali na lateral. E o que ele faz? Faz alguns gestos. Lá, na frente. E quando dá o tempo técnico ali no intervalo, ele reúne todos os jogadores, dá aquele incentivo. Olha, você pode. E nós vamos falar daqui a pouco sobre elogios. Você pode, você foi raçudo, vai de novo, faz mais. Então, são os treinadores técnicos, certo? Fala pouco, né? O técnico fala pouco, mas faz alguns sinais vitais, alguns sinais importantes, porque por falta de um grito, às vezes a gente pode perder uma boiada. E é nesse momento que a gente deve dar aquele grito certo, aquela mensagem certa que falha o coração. Não precisa gritar, certo? Eu estou falando aqui nesses termos, mas vocês entenderam, não é verdade? E por falar em grito, cuidado, viu, pai? Cuidado, viu, mãe, se você grita muito com seus filhos. Se prepare, que eles vão gritar na mesma intensidade com você. A maneira como você os trata hoje, ele vai tratar você quando você estiver velhinho, viu? Futuramente, viu? Se você teve carinho, paciência e amor, pode ficar sabendo que eles vão tratar da mesma forma, com carinho, paciência e amor. Hoje, os pais pegam os filhos e os levam para a creche. Amanhã, os filhos vão pegar os pais e levar para os asilos. Aprenderam, não foi? Aprenderam. Então, pai, tenha cuidado, tenha carinho e muito amor para com seu filho, que você vai receber. Porque o bem que a gente faz a alguém, volta, diz a senhora White. O bem que você fizer para alguém, para os seus filhos hoje, vai voltar. Bem, nessa faixa etária, de 13 a 19 anos, o menino ou a menina, eles não são mais criança e não são adultos ainda. Então, existe uma vulnerabilidade, existe uma busca de identidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isto, porque vem o banho hormonal. E nessa época do banho hormonal, a cabeça do menino ou da menina ficam muito esquisitas, muito diferentes. E os pais devem crescer com esses filhos, devem entender o que eles estão passando. Claro, vocês passaram, mas parece que esqueceram, não é, pai? Vocês passaram pela adolescência, parece que esqueceram. Pois é, então eu estou aqui para lembrá-los, certo? Por favor, seja um técnico do seu filho hoje. Agora vem a última fase, que é a fase dos 20 anos em diante. Não sei quantos aqui têm filhos nessa faixa etária, acima de 20 anos. Qual é a postura dos pais após os 20 anos de idade? Querem saber, pais? A sua postura a partir dessa faixa etária é ser amigo, ser amiga. Ponto. Se você quiser tratar o seu filho nessa faixa etária, como você tratava ele como criança, dando ordem, corrigindo coisas, então, você pode tratar, mas fique sabendo que ele vai se afastando cada dia de você. Ele não suporta. Essa geração de hoje não suporta isto. Pai, não pense que você pode tratar o seu filho do jeito que você foi criado. Ah, porque no meu tempo era assim. No meu tempo, meu pai dizia: quem come do meu feijão, come do meu cinturão. Pai, os tempos mudaram. Se você quiser fazer o que os teus pais fizeram contigo, se prepare para perder o seu filho e a sua filha. E você não quer isso, não é, pai? Então, nós precisamos lembrar que precisamos tratar os nossos filhos bem diferentes nesta geração. Geração que tem a internet, geração que tem smartphone, uma geração que vê o modelo errado nas escolas, que eles veem tantas coisas diferentes. Então eu quero falar um pouquinho sobre aquela faixa etária entre 13 a 19 anos, que é o período da puberdade e também da adolescência, ok? Então, vou citar várias coisas rapidinho que são normais, que pode surpreender você, viu, pai e mãe? Que talvez você não está percebendo disso. Acha que esse menino saiu da igreja e tal. Então, deixa eu dizer para você coisas normais. Primeiro, nessa faixa etária da adolescente, a criança, ele está em busca de identidade. Segundo, ele tem tendência grupal. O que é isso, pastor? Significa o seguinte, que os teus filhos nessa faixa etária acreditam e obedecem mais o grupo deles do que o que os pais dizem. Ok? Então, por favor, quando você for levá-los ao shopping, deixe eles, ou melhor, pare o seu carro bem longe do shopping, ou lá na entrada, deixe ele a pé para o grupo. Não deixe ele chegar junto com você, para o grupo de amigos dele. Eles não aceitam isso. O grupo diz: olha, filho papaizinho, filho mamãezinho. Isso é uma morte para eles. É uma vergonha para eles. Nessa faixa etária que estou falando, de 13 aos 19 anos. E sabe de uma coisa? Para de abraçá-los na frente dos amigos, certo? De dar beijo na frente dos amigos. Eles acham ridículos. Faça isso lá em casa. Mas chamar atenção na frente dos amiguinhos, ou tentar dar uma de sociável e agradável, e paizão, então na frente. Não. Ei, para com isso. Se você continuar, ele pode te machucar, tá certo? Eles não toleram nessa faixa etária. Necessidade de intelectualizar e fantasiar. Isso é normal para eles. Intelectual, aquele tal, e etc. O mais importante, eu admirar pessoas que fazem isso, são intelectuais e fantasiar. Número 4, crise religiosa. É normal todo adolescente nessa faixa etária ter uma crise religiosa. Não é só crise contra você, não é crise contra a sua religião. Pode ser católico, batista, pode ser qualquer religião. O filho nessa faixa etária quer testar
se a sua religião tem consistência. Ele quer testar se você é religioso de fato. Então ele vai combater a sua religião, certo? Isso é normal, não esquenta com ele não. Vai com carinho, ora com ele, continua orando, intensifica as orações e chama para a igreja. Não obriga a ir para a igreja, mas chama, todo carinho, filho, Deus te ama, eu te amo. Isso é muito importante. Crise religiosa. Nessa faixa etária também, vivência do tempo. O tempo para eles funciona de forma diferente. Quer ver uma coisa? O que é do interesse deles, eles querem para aqui e agora, nesse momento. Mas aquilo que não é do interesse dele, tá nem aí. Deixa o tempo passar, não tô nem aí, pode cair o mundo. Isso é normal também. Outra coisa, sexualidade. É o período que eles querem experimentar sexo. Cuidado, hein, pai? Cuidado, hein, mãe? Esse negócio de dormir na casa dos coleguinhas, etc. Cuidado. É melhor que você os convide para a sua casa. Quer fazer uma festa? Então traz para perto de ti. Então que vem os coleguinhas de lá para cá, porque pelo menos você está de olho. Mas cuidado com esse negócio de deixar passar dormir na casa dos outros. E nessa faixa etária, aí acontecem os perigos. A maioria dos que provaram sexo da humanidade foi exatamente nessa faixa etária e com essas facilidades. Atitude social reivindicatória e justiceira também é próprio dessa faixa etária. Eles têm um senso de justiça muito forte e querem que o governo não sei o que, e tal. Eles têm as opiniões deles, tudo normal. Eles também têm uma conduta contraditória. Hoje está amando demais uma pessoa, amanhã está odiando, não quer nem saber. Por isso que nós, os pastores, não fazemos casamentos nessa faixa etária. Exatamente, porque hoje eles amam ao ponto de dar a vida, amanhã odeiam, não querem nem saber disto. Também eles querem uma separação progressiva dos pais. Mas olha o que eu vou dizer agora, que é também normal. Os filhos nessa faixa etária de 13 a 19 anos, eles precisam que você solte as rédeas e de vez em quando pegue. Não solta tudo, mas também não prende tudo. Nessa faixa etária, eles precisam um distanciamento saudável dos pais. Se você prender eles demais nessa faixa etária, eles nunca vão ser ninguém na vida. Vão ser sempre dependentes, emocionais, financeiramente, psicologicamente e de todos os aspectos. Por favor, cresça com seus filhos nessa faixa etária, cresça com ela nessa faixa etária. Então, por último, constante flutuação de humor. Sorrir com uma coisa que não tem graça nenhuma. E às vezes está triste. Então, essa flutuação de humor é tudo normal nessa faixa etária. Certo? Tudo normal para a idade que esses meninos têm. Então, os pais, eles devem crescer junto com os filhos. Por favor, pai, veja isso e você vai ver que é muito importante. Albert Einstein dizia uma coisa interessante. Essa frase é atribuída a ele. É loucura agir da mesma forma e esperar um resultado diferente. Então, se você agiu da mesma forma e está agindo da mesma forma, vai ter o resultado mesmo. Agora, se você agiu errado, então o resultado vai ser errado. Muda a atitude, que o resultado vai mudar. Aí você diz, mas pastor, eu não sabia destas coisas. Tá bom. Ainda tem condição de corrigir? Tem. Não fique se culpando. Talvez você não sabia. Se você não sabia, então, está perdoado. Mas a partir de hoje, por favor, faça diferente. Cresça, pai. Seja aquela pessoa dentro da faixa etária dos seus filhos. Aí, pastor, eu não sou responsável pela salvação do meu filho? Não. Quem é responsável pela salvação do seu filho é Jesus Cristo. E ele, seu filho. Sarah White diz no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, página 403, o seguinte: não obstante toda a ansiedade e fidelidade dos pais em favor dos seus filhos, sozinhos, eles não podem o salvar. Não pode salvar seu filho. Resta aos filhos uma obra a fazer. E ela diz, cada filho tem um caso individual a atender. Pais crentes, uma obra de responsabilidade está diante de vocês. Qual é a obra principal dos pais? De agir, de guiar os passos de seus filhos, mas em sua experiência religiosa. Então, em outras palavras, a função principal dos pais é ensinar e dar exemplo. Ensina o pai, desde pequeno, e deu o exemplo, até hoje se dá o exemplo. Isso é a sua função. Amar bastante esse filho, ensinar e dar exemplo. Agora, a salvação deles pertence a Deus e a decisão deles. Ah, mas pastor, e aquela frase que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando estão na grana se desviará dele. E meu filho saiu da igreja, pastor. Ah, é? Eu não vou fazer aqui uma exegese desse texto, porque existem muitas interpretações, mas eu gostaria que você colocasse mais essa. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele se tornar grande, o caminho não vai sair dele. Eu sei que tem muita gente que diz, saiu da igreja. Ah, a Bíblia diz que ele não iria sair da igreja e agora saiu. A Bíblia não está dizendo isso. Está dizendo que ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele ficar grande, o caminho que você ensinou não vai sair dele. Mas você tem que lembrar que ele tem livre-arbítrio. Tá certo? Então, qual é a imagem de Deus? Como é formado a imagem de Deus no ser humano? A imagem de Deus é formada através de 3 aspectos. Primeiro, aquilo que os pais ensinaram. Segundo, aquilo que o seu grupo viveu, apresentou. Terceiro, as decisões pessoais desta criança. Só repetindo. Que os primeiros cuidadores ensinaram, pais e mães. Segundo, que o grupo
viveu ou vive, o grupo dele vive, a influência do grupo. E terceiro, as suas decisões. Certo? Isso forma a imagem de Deus no ser humano. Gostaria que você soubesse que existem muitas famílias que precisam desta influência. Essa influência para mudar, a influência de Deus. Porque nós devemos lembrar que os filhos sofrem influência do mundo, sofrem influência do Espírito Santo, mas também eles têm as suas decisões pessoais. E para isso nós devemos orar, para que eles tomem decisões acertadas junto conosco. Eu sei que o tempo está indo, mas tinha muita coisa para falar, e eu gostaria que você soubesse o seguinte, que o mundo vai fazer de tudo para destruir o seu filho. O mundo e Satanás vai fazer de tudo para carregar o seu filho. E você deve fazer de tudo para amar muito o seu filho, para ajudá-lo muito a se salvar. Porque o seu amor pelos seus filhos deve ser maior do que o amor que o diabo tem para destruí-lo. E 2 Timóteo diz que essa geração é caracterizada por famílias desobedientes, filhos desobedientes aos pais, não é verdade? Mas também diz que esta geração, para os pais, o seguinte: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Quando é que um pai provoca a ira do filho? É quando ele diz uma coisa e o próprio pai faz outra. O pai diz uma coisa, mas ele mesmo faz diferente. E o filho fica atrapalhado. É quando a mãe diz um bom conselho, mas ela não segue esse conselho. Isso provoca a ira dos filhos. Porque logo cedo, o filho adquire um aparelhinho aqui na cabeça chamado desconfiômetro. E ele desconfia logo cedo. Quer ver como funciona? Ensina para o teu filho que é sinal verde, vermelho e amarelo. E um dia você vai com ele no carro e ultrapassa o sinal vermelho para tu ver. O desconfiômetro dele vai funcionar na hora e vai te pegar. Queridos, não existe algo pior do que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. Então, pai, querido, por favor, dê um bom conselho, mas também dê um bom exemplo. Lembre-se que o evangelho eterno de Deus vai ser pregado em todo mundo, para testemunho em todas as gentes, então virá o fim. Então, tem a pregação, mas também tem um testemunho. Será pregado em todo mundo para testemunho, então virá o fim. Será que nós estamos pregando uma religião e vivendo, testemunhando outra religião? Será que nós estamos esquecendo que os nossos filhos estão crescendo? Será que nós estamos crescendo juntos? Deus não permitirá que os seus filhos pequem com sucesso, disse Charles Spurgeon. Deus não permitirá que os teus filhos pequem com sucesso. E por isso você deve orar mais. Deve ter um bom relacionamento com eles. Sabe por quê? O ser humano não foi feito para coisas, foi feito para relacionamentos. Então aproveite cada minuto, porque o tempo não volta. Sabe o que volta? A vontade de voltar ao tempo. Somente. Mas eu quero que você saiba o seguinte: ainda pode fazer alguma coisa. O amor lança fora o medo. E o amor pode cobrir multidões de pecados. Nós precisamos crescer e mudar. E sabe de uma coisa, queridos? É impossível progredir sem mudanças. É impossível progredir sem mudanças, já dizia George Shaw. E nós precisamos mudar. E nós precisamos de Jesus. E quer saber qual é a mudança verdadeira e radical? É quando você convida o Espírito Santo para morar no teu coração, para morar na tua casa. Convida. E você vai ver que a tua vida vai ser de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Queridos pais, elogiem seus filhos. Ah, pastor, e pode elogiar? Claro. Por isso que a gente recebe no consultório muita gente que não sabe receber elogio, não gosta de elogio, porque os pais nunca elogiaram. E a Senhora White diz assim, no livro Testemunho para a Igreja, volume 4, página 65. Proferir palavras de elogios a seu marido, a seus filhos, a suas irmãs e a todos com quem se associa. A contínua censura arruína e entenebrece a vida de qualquer um. Elogie. Você sabia que a Bíblia elogia? A palavra de Deus elogia muita gente. Absalão era um homem bonito da cabeça aos pés. O que é isso? Jesus elogiava? Ah, Jesus elogiava. E como elogiava? Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Isso é um elogio ou não é um elogio? Porém, o menor no reino dos céus, você e eu, nós que estamos aqui, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Uma vez um centurião pediu para Jesus curar o seu servo. E Jesus disse, eu vou. Jesus sabia que aquele homem tinha sido muito bom para a comunidade, ajudado a construir a sinagoga. E Jesus foi. E quando chegou no meio do caminho, o centurião disse, Jesus, espera aí, por favor. Eu não sou digno que entre na minha casa. Diga uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu também sou homem do exército. Eu digo para esse, vai, ele vai. Eu digo para esse, vem, ele vem. Se você disser uma palavra, a enfermidade vai fugir, porque você tem o controle da natureza. Aí Jesus disse, não, isso não pode ficar sem um elogio, gente. Não pode. E Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Vai, e o teu servo vai ser curado. Queridos amigos, isso é o quê?
Elogie os teus filhos, elogie, ajuda, incentiva, encha a bola deles, dá aquela injeção de ânimo. Filho, você é um campeão. Filho, você vai comer a comida todo dia, você vai ser um campeão. Filho, você fez um bom trabalho. Se você não quiser elogiar o menino, para que ele não se envaideça, elogie as atitudes dele. Até os psicólogos dizem isso, que até incentivamos isto, para que elogie as atitudes dele. Filho, parabéns, você tirou uma nota muito boa. E quando tirar uma nota ruim? Filho, parabéns, porque você se esforçou. Tá? E eu estou do teu lado. Esforçou, elogia. E você e eu, nós podemos ser bem diferentes. Para concluir, eu quero contar a história de um menino que era muito inteligente, lá da Bahia. E então, chegou em casa e disse: pai, eu quero ser orador. Eu sei o que, filho? Orador. Mas, filho, você é gago. Vocês conhecem essa história, né? Você é gago. Ah, pai, eu quero ser orador, eu quero falar assim para uma multidão de muita gente. Aí apareceu um concurso de oratória na cidade e o filho foi lá se inscreveu. Pai, dia tal eu vou fazer o meu teste de oratória. O senhor vai, né, pai? Vou, filho, que dia é? Ih, filho, nesse dia eu tenho muitas consultas. O pai era médico. Filho, eu tenho muito trabalho, eu não sei se eu vou poder ir. Tá bom, pai, eu vou. E quando chegou a vez, o menino, ele, auditório super lotado, aí o menino olhou assim e começou a falar. E quando ele começou a falar do seu discurso, o pessoal viu que ele era gago e começou a sorrir. E tanta gente sorrindo ali, ele ficou mais atrapalhado e a gagueira aumentou. E de repente, ele ficou todo atrapalhado e suado. O pai apareceu lá na porta e olhou toda a multidão sorrindo do filho dele. Isso doeu o coração do velho pai. E ele gritou lá de trás: filho, não olhe para eles não, filho. Olhe para mim, meu filho. Fale, meu filho, você sabe falar. Fale o que você preparou, meu filho. Filho, fale. Meu filho criou coragem agora e se arrumou e falou. Fez com a gagueira, mas falou bonito e foi muito aplaudido. Um dia, o Brasil precisava de um representante para o representar em Haia, na Europa, e representar o Brasil. E sabe quem foi escolhido? Aquele menino. E ele chegou, olhou assim para aquela multidão, mais de 130 países representados ali, e ele olhou assim e disse: em que língua vocês querem que eu vos fale? E alguém disse: fale na sua língua materna, porque nós entendemos os idiomas. Aí ele disse: ah, é? Então eu vou falar em Tupi-Guarani. Eu quero ver quem vai saber. E ele falou mais ou menos assim, amigos: Ravu, Washiduma, de Arararekre, Tuararekre, Tuararekre, Mombo, Rio Aurelo Duma. Vocês entenderam? Nenhuma palavra? Nem se eu repetir? Ravu, Washiduma, de Arararekre, Tuararekre, Mombo, Rio Aurelo Duma. Entenderam alguma palavra? Aquele pessoal também disse: não, nós não entendemos nada. Fale em inglês que a gente entende melhor. Aí ele disse: nós que somos brasileiros. Primeira letra do nome dele, Rui Barbosa. Foi aplaudido como o águia de Haia. Sabe por quê? Esse menino cresceu tanto. Porque o pai dele dizia: filho, você é uma águia. Você vai longe, você vai voar, menino. Fale para mim, meu filho, você é uma águia. E ele voou. Ei, você que está me ouvindo nesta manhã, você pode ouvir a voz de Deus? A voz do Espírito Santo dizendo no teu coração, dizendo na tua mente: filho, filha, você é uma águia. Um dia você vai voar, minha filha. Um dia você vai voar, meu filho. Quando eu vier nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, você vai voar. É isso que Deus espera de você. Deus te ama muito. Ele provou na cruz seu amor. Ele te ama muito. E ele enviou o Espírito Santo para tocar em você, no teu coração, na tua alma. Dizer: filho, um dia você vai voar e vai viver eternamente comigo. Você se prepara para isso? Você gostaria que eu orasse por você? Os filhos crescem. Os pais deveriam crescer. E nós devemos ir para o céu. Que Deus nos abençoe. Amém.